Você sente que está precisando de mais energia para dar conta da sua lista de tarefas? Você acorda naquele dia em que você não teve uma boa noite de sono, e aí você sente cansaço ao longo do dia, uma exaustão mental e emocional muito grande, e aí a hora que você olha para sua lista de tarefas, você não tem energia para encarar ela de frente e para fazer aquilo que é importante. Ou às vezes, mesmo naquele dia que você dormiu bem, que você descansou, teoricamente falando, você não sente energia e ânimo para dar conta daquilo que precisa ser feito. Se isso acontece com você ou já aconteceu com você e você tem aquela necessidade de ficar se enchendo de cafeína durante o dia, de cafezinho em cafezinho, né, para se manter energizado e acordado, tomando um energético, nesse vídeo de hoje eu vou te contar quais são os dois motivos ocultos que fazem a gente se sentir exausto e sem energia. E eu vou te mostrar também quais são as ferramentas que você pode aplicar imediatamente para acabar com essa exaustão e se sentir melhor, mais focado, mais inteiro, mais presente para executar a sua lista de tarefas. Mas vamos lá. Antes de eu te falar esses dois motivos e antes de eu te dar as ferramentas também, né, eu anotei algumas coisas aqui no meu tablet, eu fiz uma linha de raciocínio para seguir e eu quero explicar para você o seguinte. Primeiro, como que o nosso cérebro funciona em termos de descanso e cansaço ao longo do dia. A gente precisa entender, a primeira coisa, que o nosso cérebro primitivo, ele não evoluiu conforme a tecnologia tem evoluído. Nós vivemos em um mundo onde nós temos mais demanda dentro do dia do que tempo disponível para essa demanda. Então, saber gerenciar o tempo dentro do dia se torna algo fundamental, se torna uma ferramenta, na realidade, essencial para que a gente sobreviva dentro do mundo em que nós vivemos. O nosso tem uma região do nosso cérebro aqui, nessa parte da frente, que se chama córtex pré-frontal, que é a parte planejadora do nosso cérebro. E essa é a região mais cara do nosso cérebro, ou seja, é a região que consome mais energia ao longo do dia. E esse sentimento de exaustão, esse sentimento em que eu preciso de mais energia para dar conta da minha lista de tarefas, indica um cansaço da minha parte planejadora. E se eu estou com o meu córtex pré-frontal cansado, o que vai acontecer é que eu passo a tomar decisões límbicas, decisões emocionais, e aí eu vou procrastinar as tarefas importantes. Eu vou olhar para a minha lista de tarefas e eu vou ter dificuldade para priorizar elas. E aí o que vai acontecer é que eu vou me encher de pequenas tarefas ao longo do dia e eu vou deixar de lado aquelas tarefas de evolução que vão me levar para o próximo nível, que vão fazer eu desenvolver e evoluir dentro dos meus projetos. Isso não acontece por falta de tempo, tá? Esse não é o motivo do cansaço do nosso cérebro, da nossa exaustão no final do dia. Os dois principais motivos que para muitos de nós são motivos ocultos são, primeiro, o excesso de consumo de cafeína, tá? Então, nós nos enchemos de cafeína, nós temos esse hábito, né? Muitos de nós temos. Eu já tive esse hábito. Na hora de acordar, tomo um cafezinho. Aí no meio da manhã, tomo outro cafezinho. Logo depois do almoço, eu tomo mais um. Ali, a hora que começa aquele cansaço durante a tarde, eu tomo um outro. E aí no finalzinho da tarde, eu vou acabar tomando aquela última dose para chegar no final do dia com aquele pique e com aquela energia para dar conta das minhas listas de tarefa.
Ou o energético, que é pior ainda, né? Porque a quantidade de substância energética ali com cafeína e com outras substâncias é muito maior do que em um cafezinho. Mas enfim, o que acontece? O excesso de cafeína no nosso cérebro, ele vai fazer com que haja uma falta de descarga do cansaço. Vou te explicar. Conforme o dia vai acontecendo, conforme nós vamos executando as tarefas da nossa lista, cumprindo os nossos compromissos, o nosso cérebro ele vai gastando energia e vai acumulando ali, né, o cansaço, que é uma substância chamada adenosina, mas eu vou chamar aqui que é o acúmulo do cansaço. E esse acúmulo ele vai aumentando ao longo do dia, porque você vai realizando mais tarefas, você vai realizando compromissos, você vai utilizando ali uma carga física, uma carga mental e emocional para dar conta daquilo que você precisa fazer, né? Uma conversa difícil que você precisa ter, um trabalho focado, você precisa responder aos seus e-mails, participar de reuniões. Isso tudo vai, né, consumindo a energia que você adquiriu lá no seu sono, na alimentação, na hidratação e vai acumulando um cansaço no nosso cérebro. Quando eu me encho de cafeína ou quando eu consumo cafeína, a cafeína, ela é um bloqueador de adenosina. Então, como que a cafeína vai atuar no nosso cérebro? Ela vai lá numa região, né, no neurônio ali, onde a adenosina vai fazer uma pressão no nosso cérebro para que eu durma. Isso se chama pressão do sono, que é feita pelo acúmulo da adenosina e pela melatonina também que é produzida pelo nosso corpo, né? E aí o que vai acontecer é que a cafeína ela entra no lugar que a adenosina iria pressionar. E aí eu sinto aquela falsa sensação de estar estimulado. Eu sinto aquela energia que ela não é uma energia real, é uma falsa sensação, porque o acúmulo do cansaço ele continua ali, mas o que vai acontecer é que o meu cérebro ele não está identificando esse cansaço. E aí, quando eu acumulo cafeína ali, o que vai acontecer é que esse cansaço ele também vai acumular. E aí isso vai prejudicar o meu sono e isso vai prejudicar a lavagem que o meu cérebro faz do cansaço ao longo do meu sono. Por quê? Porque eu vou dormir mal. Se eu tomei muito café, eu vou dormir mal, porque o período que a cafeína fica ali bloqueando a recepção do cansaço pelo nosso cérebro, ele é entre 7 e 8 horas. Então imagina, se eu tomei um cafezinho ali 4, 5 da tarde, conta aí 7, 8 horas além disso, a cafeína está ali presente. E o nosso cérebro ele não vai conseguir identificar esse cansaço e ele não vai conseguir descansar ao longo da noite. E aí no outro dia esse ciclo ele vai se repetir e nós vamos ter a necessidade de mais cafeína, de mais energético e aí eu tenho um acúmulo até que esse cansaço, essa exaustão, ela vira crônica. Então, o primeiro motivo oculto do nosso cansaço e da nossa exaustão é o acúmulo, né, o excesso, na verdade, de uso da cafeína e desses estimulantes à base de cafeína. O segundo ponto, que é muito do uso da tecnologia, né? É um motivo moderno, vamos dizer assim, é fruto da tecnologia, é que esse nosso cérebro primitivo, ele não evoluiu junto com a tecnologia. Então, a velocidade de processamento das informações no mundo externo, no mundo da internet, vamos dizer assim, acho que eu posso dizer assim, não é a mesma velocidade de informações do nosso cérebro. Então, o que acontece é que há um excesso de estímulos. Eu olho para a minha lista de tarefas e eu vejo que ela está crescendo o tempo inteiro,
Porque eu não consigo priorizar as tarefas porque eu estou exausto. Eu não consigo rodar os meus projetos porque as pequenas tarefas de manutenção, elas estão se acumulando na minha lista. Eu simplesmente olho e eu não consigo ter uma organização. Eu não consigo saber para onde que eu vou ali dentro da minha lista e dentro dos meus compromissos. Eu estou tentando só sobreviver, porque na realidade eu não estou dando espaço para que o meu cérebro filtre as minhas tarefas. E aí tudo passa a ser importante, tudo passa a ser urgente, porque existe um excesso de estímulos que vem da tecnologia. E isso causa até uma síndrome, que é a síndrome, né? A sigla é FOMO, F-O-M-O, que significa em inglês, né? Fear of Missing Out, que é a sensação de se sentir fora. Olha como isso é interessante. Eu tenho tantas tarefas para fazer e eu não tenho tempo suficiente para fazer essas tarefas que eu me sinto ansioso com a quantidade de coisas que eu tenho para fazer. E com isso eu fico ansioso e eu fico hiperestimulado para não perder nada. E aí eu fico o tempo inteiro verificando os meus e-mails para ver se chegou uma nova demanda. Eu fico o tempo inteiro verificando os grupos de WhatsApp e meu celular para ver se ninguém está me demandando nada. E nesse boom, né, nesse excesso de estímulos, eu me perco. Porque daí na hora que eu vou verificar um grupo ali do trabalho para ver se ninguém me demandou nada, eu já começo a entrar em outras coisas, já começo a rolar as redes sociais e aí o estímulo ele vai tomando conta do meu cérebro primitivo, do meu cérebro que é limitado. E aí o que vai acontecer? Isso acelera o meu pensamento. E aí eu fico pensando o seguinte, poxa, eu preciso checar o meu e-mail, eu preciso responder aquele e-mail, eu preciso dar aquela devolutiva pelo WhatsApp, eu preciso responder aquele fulano, eu preciso entregar aquela tarefa, eu preciso terminar aquele trabalho, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Aí a gente entra num ciclo de pensamento acelerado. E aí, se eu penso demais, se eu estou extremamente estimulado, com o meu pensamento muito acelerado, eu ajo menos. Você já pensou nisso? Você já percebeu isso dentro da sua rotina? Eu gasto muito tempo do meu dia pensando e menos tempo agindo. E aí, quanto menos eu ajo, pior eu me sinto. E quanto pior eu me sinto, mais eu penso, mais os meus pensamentos vão ser acelerados. E aí eu aumento a minha ansiedade e eu aumento os meus questionamentos internos. Poxa, eu preciso dar conta disso. Não, amanhã eu preciso zerar minha lista de tarefas. Não, eu preciso reagendar aqueles compromissos, mas aí eu preciso parar amanhã para fazer todas aquelas reuniões, para dar todas aquelas devolutivas. E aí eu fico nesse pensamento acelerado. Então, os dois motivos ocultos da nossa exaustão não é falta de tempo, não é trabalho excessivo, não é que você está trabalhando demais, é que você pode estar, né, se intoxicando, vamos dizer assim, de tanta cafeína, de tanto estímulo externo, e você pode também estar com excesso de estímulos visuais, de excesso de estímulos aí da rede, da tecnologia, da modernidade. E o que a gente precisa fazer, né, para diminuir essa ansiedade, para ter realmente momentos de descanso real, para que a gente consiga, né, diminuir essa exaustão mental, emocional e espiritual? Nós precisamos redimir o nosso tempo. O que é redimir o nosso tempo? É retomar o controle dele. Eu preciso retomar o controle. Eu sou um cara que eu gosto muito de tomar um cafezinho. Eu gosto, é um ritual que eu tenho, mas eu aprendi a fazer isso da maneira certa. Eu aprendi a controlar isso, eu aprendi a usar isso a meu favor. Então, os estudos indicam que você vai tomar a primeira dose de cafeína
1h30 depois que você acordou, porque dá tempo ali do seu cérebro entrar na vibração do dia, dá tempo de você começar a se estimular naturalmente, fisiologicamente, o seu corpo se ativa de maneira natural e aí você vem com uma dose de cafeína para dar um plus ali, legal. Depois, em torno de 9, 10, 11 horas, depende muito da fisiologia, que é a hora que a energia ela começa a cair na parte da manhã, você vem com uma outra dosezinha de cafeína para alongar ali até a hora do almoço, mais foco, mais concentração. E um último, se você quiser, no máximo até as 2 horas da tarde. Por quê? Porque se eu tomo às 2 horas da tarde, entre 7 e 8 horas que a cafeína está ativa, isso vai bater lá 9, 10 horas da noite. Aí o meu cérebro já está limpo desses excessos de cafeína. E aí eu posso deitar, descansar e toda a lavagem cerebral, e é isso mesmo, é toda a limpeza do acúmulo de adenosina vai acontecer de maneira natural. Eu estou redimindo o meu tempo, tomando controle das minhas decisões e eu estou resgatando o meu DNA produtivo. Eu estou resgatando a minha natureza produtiva, como alinhando a minha biologia. Porque gerenciar o tempo é muito mais do que só ter ferramentas de produtividade. É muito mais do que você ter uma ferramenta e uma metodologia de planejamento. Eu ensino você isso dentro do meu treinamento no DNA produtivo, que o link está aqui embaixo. Eu te convido a ir lá conhecer as aulas, onde eu te mostro qual que é essa mentalidade de resgate da produtividade e te ensino lá sim uma metodologia, porque eu preciso ter uma metodologia. Só que antes disso, eu preciso mudar a minha mentalidade. Eu preciso voltar a ter acesso ao meu tempo e não ficar correndo atrás dele. Isso que é redimir o tempo. Então, o que você faz? Controla as suas doses de cafeína, tá? Toma a primeira dose ali 1h30 depois que você acordou e a última no máximo até as 2 horas da tarde. Isso já vai te ajudar demais até ter uma boa noite de sono e fazer todo esse resgate da sua produtividade. Você vai se sentir com mais energia, com mais foco, com mais atenção. Você vai perceber que a sua produtividade ela vai aumentar e essa exaustão ela vai diminuir. O segundo ponto é fazer um detox digital. O que é um detox digital? Você não precisa simplesmente parar. Eu não sou a favor das coisas muito drásticas. Eu prefiro e eu entendo que nós construímos uma produtividade consistente sem pressa e sem pausa. Eu uso esse termo, sem pressa e sem pausa. Ou seja, eu não gosto de extremos. Eu acho que tudo que é excesso, não adianta eu querer ir de um excesso de estímulos para não ter estímulo nenhum. Eu vou parar de consumir vídeos no YouTube, eu vou parar de entrar no Instagram, no TikTok, nas redes sociais, eu vou simplesmente parar. Não, você vai criar horários e rotinas para fazer isso de maneira intencional. Você vai controlar isso. E você pode fazer isso utilizando aplicativos de bloqueio. Determina intervalos no seu dia e bloqueia todos os seus aplicativos. Ou apaga o aplicativo durante a semana e fica só no final de semana. Sinta aquilo que vai te fazer bem. Não adianta você tirar um estímulo e esse detox que você quer fazer te criar ansiedade. Se você vai se sentir ansioso, é isso que está levando você à procrastinação. É isso que está atrapalhando você de cumprir as suas rotinas e as suas tarefas. É isso que está fazendo com que você tenha dificuldade de determinar as suas prioridades do dia e de executar as suas prioridades. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho criado, eu tenho 2 celulares. Um que eu estou gravando aqui e um outro que está aqui na minha mão, que é do meu trabalho, e o outro é pessoal. Tem várias outras tecnologias. Eu trabalho na frente do computador o dia todo. Eu tenho o tablet, eu tenho tantas tecnologias, mas o que eu tenho feito? Eu tenho dado intenção para cada uma dessas coisas. Eu tenho criado horários, eu tenho criado com as pessoas do meu trabalho como secretário municipal
que eu realmente preciso atender e eu preciso responder, eu tenho criado com elas códigos de comunicação pelo celular. Então eu falo assim, gente, você precisa falar comigo naquele momento? Você me liga mais de uma vez. Se você me ligar uma vez e eu estiver ocupado em alguma coisa importante, eu não vou te atender. A hora que eu terminar, eu vou criar um bloco ali e eu te ligo logo em seguida. Ok. Se você me mandar um WhatsApp, é sinal que você pode esperar um pouco. Eu vou responder você ao longo do dia em alguns blocos. Se você me ligar mais de uma vez, eu vou parar o que eu estou fazendo e vou te atender. Então, você alinha expectativa e você não fica refém dos estímulos externos. Eu não fico mais, depois que eu alinhei isso, eu não fico pensando se eu estou perdendo alguma coisa, se tem alguém me pedindo alguma informação que eu não estou atendendo. Não, eu tomo o controle do meu tempo, tomo o controle das minhas ações. E quando eu tomo controle das minhas ações, eu diminuo o meu pensamento. Porque lembra, se eu aumento muito o meu pensamento, eu ajo menos. Se eu ajo mais, o meu pensamento de improdutividade, ele diminui. E aí, se eu me sinto mais produtivo, eu vou chegar no final do dia, às vezes, cansado, sim, mas é um cansaço que vem junto com o bem-estar. E aí, ao invés do meu corpo liberar ali cortisol, de estar com adrenalina lá no alto logo à noite, de estar aquele acúmulo de adenosina, aquele cansaço excessivo, eu vou estar cansado, sim, e é até interessante, porque eu quero dormir, legal, só que eu vou ter serotonina, eu vou ter ocitocina, eu vou ter dopamina, ou seja, eu vou me sentir bem com aquilo que eu fiz. Isso é extremamente interessante, isso é extremamente importante. Ou seja, o que você vai fazer? Cuida do nível de cafeína que você está consumindo. Monte um plano para você interagir com as redes sociais e tenha uma metodologia que você vai olhar para ela e você vai entender o que precisa ser feito. Este é o caminho da produtividade. É você ter um plano que vai te mostrar o que precisa ser feito, que vai te mostrar quais são as prioridades do seu dia e você ter ferramentas para se preparar para cumprir esse plano. É isso que nós temos que fazer no resgate ao nosso DNA produtivo, tá bom? Então, beleza, bora lá, o recado tá dado. Agora, se você quer continuar nessa busca por produtividade, por se sentir realmente produtivo e ter ferramentas para utilizar, assiste esse vídeo que eu vou deixar aqui para você.